mesmo. Louvado seja Parte do Deus. Senhor, né? E irmão Marival pregando aqui, mostrando, né? E eu lembrando, né, irmão Luiz, que já Glória a hoje Deus. nós lemos essa passagem, né? É Matutino, verdade. glória a Deus, né? O Marival de primeiro era meu parceiro, aí abandonou eu, rapaz. Fiquei sozinho. Agora meu parceiro é irmão Luiz. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus levanta, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Palavra de Deus, irmã, é maravilhosa e é fiel. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Nosso amado irmão, glória a Deus. George, tudo bem? Glória a Deus. Sua oportunidade. É o pregador. E trazer a Glória palavra a esta Deus. noite. Pode vir, mãe. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo dá certo. Aleluia, Jesus. Amém. Saudamos irmãos com a paz do Senhor. Estava vendo nosso irmão Marival pregando aqui e observando uma coisa muito interessante aqui. Nas grandes pregações, nós vemos na retaguarda atrás, né? Dos grandes pregadores, dos grandes congressos, irmão Marival. Muita gente, né? Louvado seja o nome do Senhor, uns quadros bonitos atrás, né? Mas eu quero ver ter um pé de manga, cheio de manga atrás dele. É um privilégio para pouco, viu? Glória E esse a pé de Jesus. manga é testemunho diante de Deus que nós falamos de Jesus nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus. Só nós temos esse privilégio de pregar debaixo de um pé de manga. Já vi alguém falar que pregou debaixo para bananeira, né? Mas nós é que temos o privilégio de pregar debaixo de um pé de manga. E tem uma coisa, cheio de manga, viu? É prova que está cheio de manga aí, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos rimar com os cucos quando tiver manga madura. Nós terminar, o dono da casa deixar, nós chupa as mangas aí. Louvado seja o nome do Senhor. Exatamente. Amém? Romanos capítulo de número 5. Romanos capítulo de número 5. Versículo de número 12. Aleluia, Jesus. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 15. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, mas na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou,
superabundou a graça. Amém? Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ler também Romanos capítulo 4, versículo 25, que diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Amém? Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. O versículo 25 do capítulo 4. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. De quem este versículo está falando? Está falando do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória. Aquele que em João, o Santo Evangelho, segundo escreveu São João, Deus disse que amou o mundo de uma tal maneira Glória. que deu o seu Filho, louvado seja o nome do Senhor, para morrer na cruz do Calvário. Oh, Deus. E aqui este versículo de número 25 nos diz que o qual por nossos pecados, ele morreu por causa dos nossos pecados. E foi entregue, louvado seja o nome do Senhor. Mas também o versículo diz, e ressuscitou para justificação. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No capítulo de número 5 de Romanos, versículo de número 6, diz assim: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, por nós que somos pecadores, mas remidos pelo sangue de Jesus. Diz o versículo que, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios, louvado seja o nome do Senhor. E como o nosso irmão Marival disse, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo um bom alguém ouse a morrer. Está dizendo que Jesus não morreu pelo bom, Jesus morreu por nós que somos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi entregue na cruz do Calvário pelos ímpios. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que não queríamos Jesus de maneira alguma. Ninguém aqui queria ser, aleluia, crente. De maneira alguma. Ninguém queria Jesus não. Mas Jesus queria nós. Louvado seja o nome do Senhor. E nos deu a vida eterna. Em Lucas, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos Jesus sendo entregue por nós ali na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Lucas capítulo de número 23, louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo de número 23, nós vemos aqueles versículos que diz que Jesus morreu pelos ímpios. Louvado seja o nome do Senhor. E foi entregue pelos pecadores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lucas, Evangelho, segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 23, versículo de número 33, diz assim: e quando chegou a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. Quem chegou no lugar é Caveira, Jesus, e ali crucificaram Jesus. Aqui estava cumprindo a palavra de Deus que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a Bíblia diz que chegando a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores uma à direita e outro à
esquerda. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Aleluia. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus mesmo crucificado, mesmo Jesus ali pendurado no madeiro, louvado seja o nome do Senhor, por o amor de Deus, ele ainda fez esta oração e disse: Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 35, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, aleluia, ele veio para morrer mesmo na cruz do Calvário. Ele veio para salvar os pecadores. Ele veio para sofrer por toda a humanidade. Por isso que ele desceu na cruz do Calvário. Ele tinha poder para descer. Ele tinha autoridade para sair dali. Mas ele tinha um plano grande na vida, aleluia, de cada um de nós, de você que está nos ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 33, aleluia, do capítulo 23 de Lucas, e também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não estava ali para se salvar. Jesus estava ali dando a sua vida para salvar a mim e para salvar a você. Glória Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não estava ali para salvar ele, não. Ele estava ali para salvar a humanidade. Por isso que em Atos diz: louvado seja o nome do Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Tu e a tua casa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo de número 38, e também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós. Os irmãos se lembram quando Jesus estava sendo tentado, o inimigo dizia: se tu és, se tu és. Mas Jesus tinha certeza do que estava fazendo na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que um dos malfeitores que estava ali crucificado com Jesus, a Bíblia diz que ao seu lado direito estava o malfeitor e do seu lado esquerdo também. Mas um deles disseram, que estava ali pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus. Mas a Bíblia diz que, respondendo porém o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? O outro disse: se tu és o Filho de Deus, salva-te a ti, nós, salva-te e a nós. Mas o outro que estava do outro lado de Jesus disse, repreendendo: tu nem ainda temes a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Estando na mesma condição, louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo, o malfeitor: e nós, na verdade, com justiça. Ele quer dizer, nós estamos aqui porque merecemos. Aleluia. Mas esse aí não merece estar aí. Ele está aí por mim e por você. Jesus não merecia. Quem merecia estar na cruz do Calvário, para passar por tudo aquilo, era nós. Mas ele entregou a sua vida para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecia, mas este nenhum mal
fez. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías diz que ele foi como um cordeiro perante aleluia, aos que o ia matar. Louvado seja o nome do Senhor. Não abriu a boca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Foi como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem disse: e nós na verdade com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Louvado seja o nome do Senhor. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem reconheceu a sua condição, aleluia, que precisava de Jesus. Aquele homem viu que Jesus, aleluia, nenhum mal tinha feito, e ele disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu, disse: olha, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo. Louvado seja o nome do Senhor no paraíso. Aleluia. Aleluia. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, e escurecendo o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamou Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, louvado seja o nome do Senhor, este homem era justo. Aleluia. Louvado seja o nome Glória do Senhor. Um justo morreu para salvar muitos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Um homem que nenhum mal fez. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o centurião reconheceu que ele era justo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E toda a multidão que se ajuntaram a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, aleluia, voltaram batendo nos peitos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela multidão que estava ali achou bom, né? Aquele negócio que tem acontecido. E foi bom mesmo, porque se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, hoje nós estamos aqui debaixo desse pé de manga, falando de Jesus, que ele salva, batiza com o Espírito Santo. Aleluia. E leva o homem para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Este Jesus, que um dia morreu na cruz do Calvário, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ao terceiro dia, aleluia, o inferno não suportou, a morte não suportou, aleluia, e ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória e hoje ele está aqui conosco, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, muitos de madrugada foram elas ao sepulcro, levando especiaria que tinha preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando eles perplexos a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, e lhe disseram: por que buscai o vivo entre os mortos? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele morreu. A Bíblia diz que ele foi sepultado, mas a mesma Bíblia que diz que ele morreu e que ele foi sepultado, também diz que ele está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso nós estamos falando de um Deus vivo e poderoso,
que recebeu todo o poder, toda a autoridade no céu e na terra, e que o nosso irmão Marival já leu, porque recebeu um nome sobre todos os nomes, e só no nome de Jesus o homem pode ser salvo, e nenhum outro nome o homem alcança salvação nem vida eterna, anuncia através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando aquelas mulheres foram ao sepulcro ali, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, atemorizada, louvado seja o nome do Senhor, buscando a Jesus ali, e aqueles homens disseram: por que vocês buscai o vivo entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Aleluia. Ressuscitou. Jesus está vivo e está aqui de braços abertos para, aleluia, te receber como filho de Deus. Ele disse: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus está aqui te chamando, aleluia, de braços abertos para aliviar, louvado seja o nome do Senhor, da carga que você tem levado na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não está aqui, versículo de número 6, mas ressuscitou. Lembrai-vos, aleluia, lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos Aleluia. de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscitasse. E aqueles homens, você se lembra que ele dizia que ia morrer mesmo, mas também ele dizia que ia ressuscitar. Glória Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz no versículo número 8: e lembraram-se das suas palavras. O que Jesus diz, ele cumpre com a sua palavra. O que ele fala, ele cumpre com a sua palavra. A Bíblia diz que ele vai voltar. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Este povo que prega debaixo de pé de manga, debaixo de pé de árvore. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez alguém diga por aí: esses homens são loucos, esses homens parece que não têm o que fazer. Nós temos o que fazer. Não somos loucos, mas loucos por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos fazendo aqui o que Jesus disse em Marcos capítulo de número 16. E de pregai o evangelho a toda a criatura. Aquele que crê, aleluia, e for batizado será salvo. Nós estamos falando para você que Jesus salva, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus leva o homem para o paraíso, para o céu de eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo número 8. Lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E era Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que dizia estas coisas aos apóstolos. E as suas palavras lhes parecia como desvário, e não as creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e baixando-se, viu só os lenços ali postos, e retirou-se, e admirando consigo aquele caso. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos, irmão, que o nosso Jesus, ele prometeu dar a sua vida, e ele deu. Ele prometeu ressuscitar, e ele ressuscitou. E ele prometeu um dia voltar para buscar a sua igreja, e ele vai cumprir com a sua palavra. Passa o céu e passe a terra, mas as palavras de Jesus não vai passar. Ele vai voltar para vir buscar esse povo louco, esse povo que fala de Jesus para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse povo que só fala de Jesus, porque nós só falamos de Jesus, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida, e ninguém vai ao céu a não ser por mim. Então de ninguém mais Aleluia. poderemos fazer, senão de Jesus, que é o caminho e que pode levar o homem a Deus. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.